A mente de um homem é seu campo de batalha mais profundo. Em um mundo onde a força física já não determina mais quem lidera, quem conquista e quem permanece, a verdadeira guerra acontece dentro da cabeça. Shugyo-do, uma palavra japonesa pouco conhecida no Ocidente, é mais do que um caminho de autotreinamento. É uma filosofia de vida, literalmente, o caminho do treinamento austero. Um processo interno, muitas vezes invisível, que molda guerreiros silenciosos, forjados não pelo barulho das vitórias públicas, mas pelo silêncio das batalhas internas. Para trilhar esse caminho, é preciso morrer para o que é fraco em si mesmo. Deixar para trás a preguiça, a dúvida, a ansiedade, a vontade de agradar. Shugyo-do não é um caminho para todos, mas apenas para aqueles que têm coragem de enfrentar o que os destrói por dentro. A maioria das pessoas vive fugindo do desconforto, e é justamente aí que reside sua fraqueza. Quando evitamos a dor, evitamos também a transformação. Shugyo-do nos ensina que o sofrimento controlado, aquele que você escolhe enfrentar com propósito, é o verdadeiro catalisador da evolução. Não se trata de buscar sofrimento por vaidade ou exibicionismo, mas sim de usá-lo como uma ferramenta para destruir o ego frágil, para testar sua determinação e para reencontrar a essência indestrutível que existe dentro de você. Um homem mentalmente forte é aquele que sabe se sentar diante do caos e permanecer sereno, que encara o fracasso não como sinal de derrota, mas como prova de que está no caminho certo, que desperta todos os dias disposto a se superar, mesmo quando ninguém está olhando. É comum acreditar que disciplina é um fardo, mas Shugyo-do revela que ela é, na verdade, libertação. A verdadeira liberdade não está em fazer o que se quer, mas em ser capaz de dizer não ao que te enfraquece. Cada vez que você acorda cedo para treinar, mesmo com sono, cada vez que você diz não a uma distração que te afasta dos seus objetivos, cada vez que você se cala diante de uma provocação inútil, você está vencendo a si mesmo. Está dizendo ao mundo e a você mesmo: eu sou mais forte do que minhas emoções passageiras. Eu sou dono da minha mente, e quem domina a mente, domina o destino. A jornada do Shugyo-do não é linear. Haverá dias de dúvida, de cansaço, de questionamento profundo, mas é justamente nesses dias que você mais cresce, quando o corpo treme e a mente quer desistir, e ainda assim você continua. Algo dentro de você desperta, uma força silenciosa, quase espiritual. Essa força não é gritada, ela não precisa ser exibida nas redes sociais, ela simplesmente existe. E todos que te observam com atenção vão perceber: há algo diferente nesse homem, uma firmeza no olhar, uma presença que impõe respeito sem precisar abrir a boca. Porque a verdadeira força não precisa se justificar. A cultura moderna te empurra para o conforto, para o prazer imediato, para a validação dos outros. Mas o Shugyo-do te arranca disso tudo. Ele te coloca de frente com a realidade crua, com as suas limitações, com as suas mentiras internas. E só assim é possível transcender. É possível ver quem você realmente é quando ninguém está te observando, quando não há aplauso nem recompensa externa. O que te move nesses momentos? O que te faz continuar? Se a resposta for frágil, você está longe do caminho. Mas se mesmo sem plateia você continua a se levantar, a treinar, a estudar, a evoluir, então sim, você está trilhando o Shugyo-do. A versão mais forte de você mesmo não é um ideal inalcançável. Ela já existe dentro de você, mas está soterrada por anos de hábitos ruins, crenças limitantes e medo de fracassar. Shugyo-do é o processo de escavar essa força oculta, de lapidar a pedra bruta da sua alma até que a verdadeira essência surja. Não há atalhos, não há métodos rápidos, é você contra você, todos os dias, nas pequenas decisões, na escolha entre a disciplina e o desejo,
na coragem de dizer não ao que te distrai e dizer sim ao que te fortalece. E isso exige autoconhecimento, exige silêncio, exige momentos de reflexão profunda, onde você olha para si mesmo com brutal honestidade e reconhece aquilo que precisa ser cortado, abandonado, superado. Não se trata de virar um monge, nem de se isolar do mundo. Shugyo-do é praticado no meio do caos, no trânsito, no trabalho, nas relações, no dia a dia comum. A mente treinada é aquela que reage com sabedoria, mesmo quando o mundo ao redor está em colapso. Não é sobre nunca sentir raiva, medo ou frustração, mas sim sobre não ser controlado por essas emoções. Você sente, reconhece e escolhe agir com clareza. Isso é força mental. Isso é domínio interno. É por isso que o Shugyo-do é tão poderoso. Ele não exige uma mudança de cenário, mas sim de postura, de perspectiva. Ele te ensina a viver de forma intensa, mas sem se perder no caminho. A manter o foco em meio às tentações. A se lembrar de quem você é, mesmo quando todos tentam te fazer esquecer. E talvez o mais difícil nesse processo seja justamente abrir mão da antiga identidade. Aquela versão de você que se satisfazia com pouco, que se ofendia facilmente, que buscava aprovação, que tinha medo de tentar. Essa versão vai gritar quando você começar a mudá-la, vai lutar para sobreviver, mas é seu dever silenciá-la. Não com ódio, mas com firmeza, com propósito, com clareza. Não há crescimento sem desconstrução e não há força sem enfrentamento. Cada dia de treinamento mental é uma escolha de vida. É um voto silencioso que você faz consigo mesmo. O de se tornar alguém que honra seu potencial, que não vive apenas para existir, mas para evoluir. É por isso que muitos começam, mas poucos continuam, porque exige persistência, exige coragem, exige enfrentar o tédio, a repetição, a solidão, mas é aí que a magia acontece. É nesse terreno onde ninguém quer pisar que você constrói a fundação da sua força. Quando todos procuram distrações, você procura concentração. Quando todos desistem, você segue. Quando todos querem recompensa rápida, você aceita o processo. E esse processo não é bonito, não é confortável, mas é real, é transformador. E uma vez iniciado, não há como voltar atrás, porque você já não se reconhece mais naquele antigo eu, frágil e inseguro. Você sabe que pode mais, que nasceu para mais, e que sua mente, quando bem treinada, pode te levar além de qualquer limite. Você começa a perceber que a verdadeira força mental não está em parecer inabalável diante dos outros, mas em continuar avançando, mesmo quando tudo dentro de você quer parar. É nesses momentos de resistência silenciosa que o Shugyo-do se manifesta com mais clareza. Ele não grita, não se impõe, não se vangloria, ele apenas continua. E nesse continuar, dia após dia, você passa a acessar camadas da sua consciência que antes estavam adormecidas. Começa a entender que o sofrimento que você escolhe enfrentar é o que te molda, e que fugir do desconforto é uma forma de negar sua própria evolução. Quanto mais você evita o esforço, mais você fortalece a versão fraca de si mesmo. E quanto mais você escolhe o caminho difícil, mais você lapida a versão forte que já existe dentro de você. Essa filosofia milenar, mesmo que pouco divulgada, traz em si a essência de todos os grandes guerreiros e mestres da história. Eles não se tornaram lendas por talento, mas por disciplina. Não se tornaram sábios por sorte, mas por constância. O Shugyo-do nos lembra de que a excelência não é um destino, é um caminho onde cada pequena decisão importa. Onde levantar da cama quando você quer continuar dormindo é um ato de poder. Onde terminar uma tarefa mesmo sem vontade é um voto de compromisso com quem você quer se tornar.
A mente treinada aprende a ignorar a voz do cansaço e a ouvir a voz da missão. E essa é a maior vitória que um homem pode conquistar. Vencer a si mesmo. Muitas vezes você vai se sentir só. Vai perceber que poucos ao seu redor compreendem esse processo, que a maioria prefere o caminho largo, confortável, previsível, que muitos riem da sua disciplina, zombam do seu foco, questionam seu estilo de vida. Mas o guerreiro do Shugyo-do não se importa com aprovação. Ele caminha com firmeza porque sabe onde quer chegar. Ele não precisa de motivação externa, porque sua chama vem de dentro. Uma chama alimentada por propósito, por visão, por desejo de crescimento real. E quanto mais ele avança, mais percebe que sua jornada inspira em silêncio. Porque força de verdade é contagiante. Não precisa ser anunciada, ela se impõe pela presença. O mundo moderno vive uma crise de sentido. Pessoas vazias buscando preenchimento em prazeres passageiros. Mas o Shugyo-do oferece o contrário, profundidade. Ele te chama para um mergulho em si mesmo, para um confronto com tudo aquilo que você vem evitando, com seus medos, suas inseguranças, seus traumas, suas ilusões. Não é fácil, mas é necessário. Porque só quem encara a própria escuridão pode acessar a verdadeira luz. A mente forte é forjada no confronto com a sombra, não negando-a, mas integrando-a, não reprimindo-a, mas compreendendo-a. E isso exige coragem, a coragem de olhar para dentro e não desviar o olhar diante do que encontrar. A cada dia de treino mental, você constrói alicerces, mesmo que não veja resultados imediatos. Mesmo que pareça inútil em alguns momentos. Cada decisão difícil que você toma está gravando no seu inconsciente a mensagem: eu sou capaz. E esse acúmulo silencioso de pequenas vitórias cria uma fundação indestrutível. Um homem que conhece o próprio valor não precisa provar nada. Ele não se abala com rejeição, não se curva diante de crítica, não muda para agradar. Ele permanece, ele resiste. Ele cresce, mesmo em silêncio, porque sabe que o maior prêmio não está na aprovação dos outros, mas na transformação que acontece dentro dele. Essa jornada também exige que você aprenda a lidar com seus próprios pensamentos. A mente indisciplinada é como um cavalo selvagem, te arrasta para onde quiser, mas uma mente treinada se torna uma aliada poderosa. Você começa a perceber os padrões de pensamento que te sabotam, as histórias que conta para si mesmo para justificar sua estagnação. E começa a reescrever essas narrativas, a substituir a dúvida pela ação, o medo pela presença, a comparação pela aceitação, a vitimização pela responsabilidade. Não há como ser forte mentalmente sem assumir o controle da própria narrativa. E isso só acontece quando você se torna observador da sua mente e não escravo dela. Outro ponto crucial do Shugyo-do é a paciência. No mundo do imediatismo, o homem forte é aquele que sabe esperar, que entende que grandes transformações levam tempo, que o crescimento verdadeiro não se mede em dias, mas em anos. Ele planta hoje o que só vai colher muito tempo depois. Mas planta com fé, com constância, sem pressa, mas com intensidade, porque confia no processo. E é essa confiança que o torna inabalável. Ele não precisa de resultados rápidos para continuar. Ele continua porque sabe que a jornada em si já é o resultado. Cada dia vivido com disciplina é uma vitória. Cada pensamento vencido, um passo à frente. Cada resistência superada, uma marca gravada na alma. É preciso entender que esse caminho não é para ser seguido apenas quando tudo vai bem. Pelo contrário, é nos momentos difíceis que o Shugyo-do revela sua verdadeira força. Quando a vida te empurra, quando tudo parece desabar, quando você não vê saída. É aí que o homem treinado mostra do que é feito. Ele não reage com desespero. Ele age com clareza,
porque já passou por guerras internas muito piores, já enfrentou medos muito maiores, já venceu batalhas invisíveis que ninguém nunca vai ver. E é essa bagagem que o sustenta. Ele não precisa gritar para provar sua força, basta sua presença, basta seu silêncio, porque quem venceu a si mesmo não teme mais nada. No final, o Shugyo-do não é sobre perfeição, é sobre progresso, sobre ter um compromisso diário com a própria evolução, sobre levantar mesmo caindo, sobre tentar, mesmo com medo, sobre seguir, mesmo sem aplauso. Não há linha de chegada, apenas um compromisso eterno com o crescimento. A cada novo dia, uma nova chance de ser melhor do que ontem, de calar as vozes internas que dizem que você não e pode, de ignorar as distrações e voltar para o seu centro, de se lembrar do porquê começou, de se reconectar com aquilo que te move e de continuar, sempre continuar. Porque um homem treinado não para quando está cansado, ele para quando está pronto. Essa é a essência do Shugyo-do, ser forjado na dificuldade, crescer no silêncio, brilhar na disciplina, viver com presença, agir com propósito, reagir com sabedoria. Você não precisa nascer forte para se tornar invencível. Basta decidir, todos os dias, caminhar no caminho estreito do autodomínio. Porque esse caminho, apesar de solitário e difícil, é o único que leva à verdadeira liberdade. Não a liberdade que o mundo vende, mas a liberdade interior. A de ser senhor de si mesmo. A de não depender de nada externo para se sentir inteiro. A de viver com a certeza de que, não importa o que aconteça lá fora, aqui dentro você está preparado. Porque você treinou, porque você escolheu, porque você se transformou. E no fim dessa jornada, que nunca termina, mas se aprofunda, você não será apenas mais forte, você será mais verdadeiro, mais inteiro, mais presente. E todos que cruzarem o seu caminho vão sentir isso. Não porque você vai dizer, mas porque sua presença vai dizer por você. Seu olhar, sua postura, sua energia. Porque o homem que trilha o Shugyo-do não precisa anunciar sua grandeza. Ele apenas é.